A gente estava até aqui discutindo esses dados, e eu também gosto de anotar muito, e surgiram algumas dúvidas em relação à Caixa, que eles falaram que já pagaram 33 milhões de pessoas, que 55 milhões baixaram o aplicativo, mas desses 45 milhões fizeram o cadastro até o fim. Eu gostaria de saber, dessas pessoas, quantas já foram aprovadas, porque aqui a gente tem 33 milhões pagos, mas desses aqui engloba 9 milhões e 600 de Bolsa Família, de BPC e do site. Então, eu fiquei com essa dúvida de saber exatamente quantos desses foram aprovados e quantos serão pagos ainda, e uma previsão de pagamento. Porque hoje a gente estava lendo algumas matérias que eles estavam falando que o governo já tinha autorizado a antecipação da segunda parcela, para alguns casos, mas que depois suspendeu. Então, se eles já têm essa programação e esse quantitativo de pessoas. E isso vai ser uma base para nós sabermos qual vai ser o índice de desempregados do Brasil pós-pandemia. Porque nós tínhamos aí mais ou menos uns 13% da população brasileira desempregada. E agora, pelas contas que eu fiz aqui, dentro desses 55 milhões e 45 milhões de cadastros, a gente hoje já deve estar com uns 30%, 25% a 30% de desempregados. Voltando assim para eu sempre coloco o meu estado como exemplo, nós conversamos com o presidente da Federação do Comércio, nós tínhamos o maior índice de desempregados antes da pandemia, quase 18% dos amapaenses estavam desempregados. E eles calculam que, em maio, nós teremos 3.500 empresas fechadas e que a gente pode chegar aí até 40% da população desempregada. Então, são índices alarmantes. E aqui infelizmente, nós temos 25% da nossa população abaixo da linha da pobreza. Então, é um estado bem carente que a gente precisa de ter um olhar diferenciado. Então, essa relação de distribuição de renda, isso me interessa muito, porque eu vejo que a nossa população é uma população bem pobre e que precisa de ajuda, não só do governo estadual, mas do governo federal também. Voltando a falar do Covid, eu prestei muita atenção nas falas das pessoas responsáveis pela gestão no governo do Amazonas, porque nós também estamos numa linha muito crítica. Nós já temos quase 550 casos confirmados, 16 mortos, e isso está crescendo. Ontem, o governador inaugurou mais um centro de Covid, mais uma estrutura entregue para a população, mas a nossa bancada estava discutindo aqui que daqui 15 dias nós não teremos mais testes, e nós precisamos muito assim de ter um planejamento do Ministério, o que vai para cada. O nosso presidente teve ontem com o ministro, e assim, se já tem um novo planejamento dessas distribuições dos testes, a gente precisa muito. A nossa população é pequena, mas está crescendo de uma forma muito rápida, porque é muito difícil para uma população que não tem o que comer ficar em casa. Então, e o que a gente mais vê no Amapá, que são residências pequenas, com 6, 8, 10 pessoas. Então, é muito difícil ficar em casa num ambiente desse. Um sai para o supermercado, um sai para trabalhar, volta e traz o vírus. E nem tem máscara para todo mundo. Então, queria deixar as minhas dúvidas. E a questão do INSS, a gente tem um projeto de lei, tem muitos brasileiros que o benefício finaliza no mês de abril, maio e junho. E a gente tem um projeto de lei para que o INSS prorrogue por 90 dias esses benefícios, porque está sendo muito difícil ter que fazer essas perícias neste momento de pandemia. A gente vê que a telemedicina foi aprovada, mas ela ainda não está totalmente instalada em todos os setores que precisam da telemedicina. Então, também queria tirar essa dúvida, o que o INSS tem para essas pessoas que estão finalizando o seu benefício ou o seu auxílio-doença nesses meses de pandemia.